o encontro emocionante que transformou meu filho após 4 meses de esforço oculto. Na pequena cidade de São Bento, as ruas de terra batida eram testemunhas de histórias de luta e superação, e nada expressava isso melhor do que a vida de Ricardo. Com seus 45 anos, ele era um pai dedicado, que se desdobrava em 2 empregos, mecânico durante o dia e ajudante de pedreiro à noite, para garantir que o filho, Lucas, tivesse um futuro melhor. Lucas, com apenas 16 anos, era um adolescente tímido, mas seu coração pulsava com música. Ele sonhava em tocar violão e cantar, mas o medo e a insegurança o aprisionavam em um casulo invisível, fazendo com que seus talentos fossem subestimados por professores e colegas. Ricardo, por mais que tentasse, sentia que a distância emocional entre eles crescia a cada dia. O amor que nutria pelo filho era a única coisa que o mantinha em pé após longas horas exaustivas de trabalho. Ricardo se lembrava das tardes passadas ao lado de Lucas, revisando lições e tentando ajudá-lo a estudar. Mas as conversas eram sempre curtas, repletas de silêncios desconfortáveis. Ele via nos olhos do garoto uma tristeza profunda, um desejo por conexão que parecia escapar a cada dia. A cidade inteira conhecia os sacrifícios de Ricardo, mas poucos podiam entender as tempestades emocionais que os dois enfrentavam internamente. Foi em uma dessas noites cansativas, quando o mundo parecia pesado demais, que Ricardo ouviu rumores sobre um renomado músico que havia voltado à cidade. O homem era conhecido por ser um verdadeiro mentor, capaz de transformar a vida dos talentos que encontrava. Um pensamento o atravessou como um raio. Poderia ele ser a chave para libertar Lucas do seu próprio medo? Ricardo decidiu que precisava tomar uma atitude. Com um coração acelerado, ele procurou o músico e, após uma conversa emocionada, os dois traçaram um plano para ajudar Lucas a brilhar na próxima competição de música. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Lucas se aprofundava no treinamento com o mentor, sua ansiedade crescia a cada dia. Ele se via em um turbilhão de sentimentos, enchendo-se de dúvidas e indignações que só aumentavam sua insegurança. Por trás de cada ensaio, cada nota errada parecia ecoar em seu coração como um golpe. Ele não percebia que Ricardo estava ali, invisivelmente lutando com seus próprios medos e expectativas em relação ao filho. A pressão aumentava e aquele abismo entre os dois se tornava ainda maior. Finalmente, o dia da competição chegou. O pequeno auditório da cidade estava lotado, pulsando com a expectativa. Quando Lucas subiu ao palco, o silêncio que se seguiu pareceu ser o som mais pesado que ele já havia ouvido. Aqueles olhares céticos o paralisavam. Mas, assim que ele lembrou do amor silencioso de seu pai e de todos os sacrifícios feitos para que estivesse ali, algo mudou. Ele respirou fundo, sentiu o violão em suas mãos e, quando começou a tocar, uma magia inesperada tomou conta do ambiente. O impacto da sua apresentação fez todos se lembrarem dos desafios que enfrentaram, e o que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. O jurado principal, um famoso músico local, levantou-se, emocionando a todos ao compartilhar sua própria história de superação. Naquele momento, um novo capítulo estava prestes a se escrever na vida de Ricardo e Lucas. A verdadeira transformação ainda estava por vir, mas a pergunta que ecoava na mente de ambos era: conseguirão superar juntos as barreiras que os separavam? O clima no auditório era de pura eletricidade. O cheiro de suor e emoções misturadas preenchia o ar, carregando um sentimento de expectativa indescritível. Quando Lucas terminou sua apresentação, os aplausos estrondosos ecoaram como uma tempestade. Mas em seu coração havia uma batalha silenciosa acontecendo. Aquele momento, embora mágico, não foi suficiente para dissipar todas as dúvidas que o assombravam.
Enquanto os outros talentos sorriam e celebravam, Lucas sentia-se perdido, ainda atormentado pelo medo de não ser bom o suficiente. As palavras de incentivo do mentor soavam como um eco distante, e ele se perguntava: e se isso tudo for apenas um sonho? Ricardo, entre a multidão, observava tudo com os olhos marejados. O orgulho e a tristeza tomavam conta dele ao mesmo tempo. Vê-lo ali, exposto sob os holofotes, era uma realização que ele sempre desejou para o filho, mas havia um peso em seu peito. Ele sabia que Lucas estava lutando não apenas contra os olhares do público, mas contra um inimigo invisível, a insegurança que o mantinha aprisionado. Após a competição, Lucas saiu do palco e ali estava Ricardo, de braços abertos. O menino hesitou por um momento, mas logo correu para o abraço do pai. As lágrimas fluíram, não apenas de Lucas, mas também de Ricardo. As palavras escapavam de seus lábios, um balbuciar de desabafos e esperanças. Você foi incrível, filho. Sério, seu talento é único. Mas Lucas, ainda ofegante, balançou a cabeça. Mas pai, e se eu não for bom o suficiente? E se não ganharmos? E se eles nunca me chamarem de novo? A conversa, simples e dolorosa, doía no coração de Ricardo. Ele respirou profundamente, tentando encontrar as palavras certas para tocar a alma do garoto. Lucas, a vitória não é só sobre ganhar um prêmio. É sobre ter coragem de se apresentar, de mostrar o que você tem dentro. Você já ganhou muito mais nesta noite do que qualquer troféu. As palavras de amor e apoio de Ricardo pareciam um bálsamo, mas a sombra da dúvida não se dissipava facilmente. Aquela competição era apenas o começo de uma nova jornada, e Lucas ainda precisaria enfrentar muitos outros desafios. Os dias seguintes foram uma mistura de altos e baixos. A cidade parecia agitada, todos comentavam sobre a apresentação de Lucas, mas dentro de casa o silêncio reinava. Ricardo percebeu que, embora Lucas tivesse mostrado seu talento, a conexão emocional entre eles ainda carecia de fortalecimento. Foi então que Ricardo decidiu que precisava de um novo plano. Ele começou a se inscrever em grupos de música da cidade na esperança de que Lucas participasse junto, algo que poderia criar laços mais profundos entre pai e filho, além de ajudar Lucas a superar suas inseguranças. Certa noite, enquanto organizava algumas coisas no fundo do seu quintal, Ricardo encontrou um velho violão coberto de poeira. A lembrança de tocar e cantar junto de seu pai, já falecido, passou rapidamente pela sua mente. Com o coração batendo forte, ele teve uma ideia. E se eles pudessem criar algo juntos? Daquele jeito, ele chamou Lucas, mostrou o violão e sugeriu que o sangue deles, a música que corria em suas veias, merecia ser cultivada em parceria. Vamos ensaiar juntos, Lucas. Vamos fazer isso como um time. Lucas olhou para o violão hesitante, mas logo um brilho de esperança surgiu em seus olhos. A ideia de tocar com seu pai, de superar juntos as inseguranças, parecia inegavelmente atraente. Mas algo dentro de Lucas ainda gritava por atenção. Se sua vida musical já havia mudado, que outros segredos o aguardavam? E, principalmente, conseguiria ele se abrir totalmente para o pai e transformar esse momento em algo ainda maior? As expectativas eram palpáveis e a jornada estava apenas começando. O que mais o futuro reservava para pai e filho? Lucas segurou o violão com cuidado, como se estivesse lidando com um tesouro precioso. O peso do instrumento em seu colo parecia um convite à descoberta. Ele olhou para o pai, que sorriu encorajadoramente, e as dúvidas começaram a dar lugar a uma pequena chama de coragem. Vamos tentar tocar algo juntos, sugeriu Ricardo, enquanto posicionava seus dedos no braço do violão. Eles haviam assistido a muitos shows juntos, e agora a ideia de serem a própria atração enchia Lucas de um misto de medo e excitação. Ricardo começou a tocar acordes simples, músicas que evocavam memórias da infância de Lucas, canções que faziam parte da trilha sonora de seus dias. A melodia preenchia o ar com uma suavidade confortante. Lucas escutou atentamente, tentando encontrar seu lugar naquela música familiar. Após alguns minutos, hesitante, ele decidiu tentar acompanhar. Com os dedos ainda trêmulos, ele começou a tocar, errando algumas notas, mas não havia pressão. O sorriso de Ricardo dizia tudo. Aquele momento era sobre estar juntos, sobre a alegria de compartilhar algo que ambos amavam. Os ensaios se tornaram uma rotina. A cada encontro, a conexão entre eles se tornava mais forte.
Lucas começou a fluir, suas notas se tornando mais confiantes e, aos poucos, as inseguranças que o assombravam começaram a se dissipar. Ele percebeu que não estava apenas aprendendo a tocar um instrumento, estava também aprendendo a confiar em si mesmo. Certa noite, depois de ensaiar, Ricardo perguntou: "Como você se sente sobre a próxima competição, filho?" Lucas ficou em silêncio por um momento, refletindo. "Acho que me sinto diferente agora, mas pronto", respondeu, um pouco surpreso com a própria sinceridade. "Isso é maravilhoso. A música que tocamos juntos fez bem para você, não é?" comentou Ricardo orgulhoso. Lucas assentiu e por um breve instante viu nos olhos do pai a esperança que eles compartilhavam. Entretanto, algo ainda parecia faltando. Ele sabia que até aquele momento a música os unia, mas havia uma parte de si que não havia se aberto completamente. Foi nessa noite que decidiu que precisava ser honesto com Ricardo, não só sobre a música, mas sobre seus medos e inseguranças. Com o coração batendo forte, Lucas começou a falar: "Pai, às vezes ainda tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente, de desapontar você." As palavras saíram em um sussurro, mas a intensidade da emoção fez um eco profundo no silêncio na sala. Ricardo olhou para ele e Lucas pôde sentir a compreensão no olhar do pai. "Lucas, não importa o que acontecer na sua carreira, estou aqui para você sempre. O que mais me importa é que você seja feliz", respondeu Ricardo, a voz embargada. Aquela declaração trouxe um alívio imediato, mas também uma nova pressão sobre os ombros do garoto. Ele se sentia mais leve, mas já não poderia voltar. Era hora de enfrentar seus demônios. Com novos ensaios e o desejo de se apresentar mais uma vez, Lucas começou a preparar sua próxima performance. Mas uma pequena voz em sua cabeça sussurrava: "E se você falhar? E se tudo isso acabar em frustração novamente?" Tinha que encontrar um jeito de vencer esses pensamentos. Para encontrar a sua verdade, ele sabia que precisaria olhar além da música, para dentro de si mesmo, enfrentar os receios mais profundos que sempre o acompanharam. Com cada acorde, a dúvida ia se esvanecendo um pouco, mas as perguntas continuavam. Conseguiria ele ter coragem de se expor verdadeiramente na próxima competição? E se abrir para seu pai significasse abrir também uma porta para um futuro diferente? Logo, a oportunidade de se apresentar novamente se aproximava, e Lucas se questionava: até onde iria sua coragem para não apenas tocar, mas para se expor de verdade? Com o coração acelerado, uma dúvida ardia em sua mente. E se essa fosse a chance de não apenas mostrar seu talento, mas também a sua verdadeira essência? O que mais estava por vir nessa nova jornada? O dia da competição chegava com a mesma intensidade de um redemoinho, girando em torno de Lucas, que se sentia cada vez mais ansioso. A tensão estava no ar, e não apenas dele. O local da apresentação pulsava com a expectativa de quem também se preparava para brilhar. Ele observou rostos conhecidos, amigos e outros competidores, todos prontos para se apresentarem. Mas, numa esquina de sua mente, a dúvida ainda dançava. E se eu não conseguir? Enquanto aguardava sua vez, Lucas sentiu o peso do violão em suas costas como se fosse um fardo. O mesmo instrumento que antes trazia alegria, agora parecia um símbolo das suas inseguranças. Mas lembranças dos ensaios com seu pai começaram a emergir, cada sorriso e cada aplauso que receberam juntos. Aquilo era a verdade que ele precisava resgatar dentro de si. De repente, ele sentiu uma mão no seu ombro. Era Ricardo. "Você está pronto, filho?" A voz dele soou firme e protetora, um porto seguro em meio à tempestade de emoções. Lucas apenas assentiu, mas o pai percebeu algo. "Se você precisar, lembre-se, eu estarei bem aqui, aplaudindo você." Lucas sorriu. E aquele sorriso parecia carregar um mundo de gratidão. Quando foi chamado, o coração de Lucas disparou. A cada passo até o palco, ele podia sentir os olhares dos espectadores plagliando sobre ele, como se o pressionassem a se desviar de sua verdade. Ele respirou fundo, tentando canalizar a coragem que tinha aprendido a cultivar. Então, ele se posicionou no centro do palco e olhou a plateia. Uma onda de nervosismo quase o derrubou, mas as palavras do pai ecoaram em sua mente. "O que mais importa é que você seja feliz."
E foi então que ele fechou os olhos por um instante e se lembrou do que realmente importava. Não era sobre vencer ou perder, mas sobre se colocar ali, expor sua verdade ao mundo. Ele começou a tocar. A primeira nota saiu suave, como um suspiro. As inseguranças que o acompanhavam começaram a se dissipar pelo som do violão. Enquanto as melodias se desenhavam no ar, Lucas se lembrou de cada momento que passou com Ricardo, aprendendo, crescendo e se abrindo. Era como se cada acorde fosse uma conversa íntima, uma declaração de amor e coragem em cada nota. O nervosismo voltou a surgir em alguns trechos difíceis, mas Lucas respirou fundo e seguiu em frente. Ele não estava apenas tocando, estava se revelando. Com o público em silêncio, ele se permitiu sentir a música, escutá-la encher seu coração, e por alguns instantes a plateia não existia mais. Era apenas ele e o violão. Quando terminou, um aplauso estrondoso irrompeu. Lucas abriu os olhos e olhou para Ricardo, que estava de pé, vibrando. Ele não conseguiu conter um sorriso largo, que parecia dividir a alegria que havia dentro dele. A música o havia conectado com algo maior e, por fim, ele se sentia à vontade em sua própria pele. Mas a jornada que tinha começado ali não estava terminando. Ele sabia que ainda havia estradas a percorrer. O medo e a dúvida não desapareciam, mas Lucas tinha percebido que podia enfrentá-los de frente. Com a experiência recém-adquirida, algo novo começou a brotar dentro dele, uma vontade de continuar. Enquanto descia do palco, uma mensagem no celular chamou sua atenção. Era uma notificação da escola de música, com uma proposta inesperada que poderia mudar tudo novamente. Hoje era apenas o começo, mas e se esse fosse o passo para um futuro que nunca ousou imaginar? A expectativa fervia na mente de Lucas, e ele se perguntava: aonde essa nova oportunidade pode me levar? Lucas ainda estava na onda da apresentação, a adrenalina dançando com seu coração, quando abriu a mensagem. Com os dedos tremendo, ele tocou na notificação e começou a ler. Era um convite para participar de um workshop exclusivo com um renomado músico. O coração disparou novamente. Era a chance que ele havia sonhado por meses, a oportunidade de aprender com alguém que ele admirava profundamente. Mas a empolgação logo deu lugar ao medo. E se ele não fosse bom o suficiente? Ele guardou o celular no bolso, sentindo um misto de ansiedade e alegria. A plateia começou a se dispersar, mas Lucas ficou parado, perdido em pensamentos. Já havia vencido um desafio naquela noite, mas agora outro o esperava. Ele precisava conversar com o pai. Quando encontrou Ricardo do lado de fora do auditório, o sorriso radiante do pai iluminou o ambiente. "Você foi incrível, filho", ele exclamou, fazendo a alegria transbordar no coração de Lucas. Aquelas palavras eram como um abraço caloroso que o envolvia por inteiro. "Pai, eu recebi uma proposta, um workshop com um músico famoso, mas estou com medo de não conseguir acompanhar. E se não der certo como esperado?" A voz de Lucas tremia, as dúvidas sobre sua capacidade aflorando novamente. Ele havia se exposto, mas o medo ainda o perseguia como uma sombra. Ricardo olhou com seriedade e carinho. "Ouça, Lucas, o medo é natural, mas se você não tentar, nunca saberá até onde pode ir. Não é sobre ser perfeito, é sobre se aventurar e se permitir crescer." As palavras do pai ressoaram profundamente, como uma música familiar projetando esperança. Lucas refletiu. Ele sempre desejou mais, e aquela era a oportunidade perfeita. Num impulso, decidiu aceitar o desafio. O brilho nos olhos de seu pai ao ouvir a decisão fez sua alma vibrar de felicidade. "Vou me inscrever", exclamou Lucas, o peso das inseguranças começando a ser substituídos pela empolgação. Nos dias que se seguiram, ele se preparou como nunca. Praticava mais horas, mergulhava em novas melodias e explorava diferentes estilos. A música tornou-se um escape, um lugar onde as dúvidas não tinham espaço. Ele queria mostrar ao pai que era capaz. Chegou o dia do workshop. Lucas estava nervoso, mas uma emoção diferente pulsava em suas veias. Ele se dirigiu ao local e ficou surpreso com a quantidade de jovens músicos como ele, todos com olhares de determinação e sonhos a serem realizados. O professor, um artista carismático, logo entrou na sala e começou a falar. Cada palavra o inspirava ainda mais.
O que era um simples convite agora se transformava em um novo capítulo em sua vida. Durante as atividades, Lucas sentiu-se cada vez mais à vontade. Ele estava entre pessoas que compartilhavam a mesma paixão. Quando teve a chance de tocar, lembrou-se das lições de seu pai. Ele errou em algumas partes, mas não deixou o medo dominar. A música fluía através dele e, ao terminar a apresentação, recebeu aplausos calorosos. Um sorriso brotou em seu rosto. O dia passou rápido. Entre as dinâmicas e o aprendizado, Lucas se sentiu renovado e compreendeu que o crescimento estava na jornada e não na perfeição. Ao voltar para casa, ele já sonhava com o próximo passo. O que mais poderia conquistar agora que se permitiu ir além? Ao chegar na porta, encontrou um envelope em cima da mesa de casa. Era da escola de música novamente. Seu coração disparou. O que poderia ser agora? Ele hesitou, mão a um passo da carta. E se fosse mais uma proposta que mudaria sua trajetória de uma forma que ele nunca imaginou? Lucas segurou a carta com mãos trêmulas. O papel parecia quente, vibrante de possibilidades. Ele respirou fundo, buscando coragem. O mundo lá fora parecia respirar junto com ele, e a noite, mergulhada em serenidade, parecia conter a respiração. Finalmente, decidiu abrir o envelope. Com cautela, deslizou a mão dentro, puxando um documento que parecia um convite. Ao começar a ler, uma onda de emoção o atingiu como um tsunami. Era um convite para uma audição, uma oportunidade de se apresentar em um festival de música renomado. Seus olhos brilharam e seu coração saltou. Era a chance que ele havia esperado por toda a sua vida. Mas logo as dúvidas começaram a voltar, sussurrando nas sombras da sua mente. E se eu não passar? E se eu falhar novamente? O medo se infiltrava, sufocando a alegria. Lucas fechou os olhos por um momento e se lembrou das palavras de seu pai. Aquelas frases ecoavam em sua mente como um mantra. É sobre se aventurar. Lucas, você está bem? A voz de Ricardo interrompeu seus pensamentos. O pai estava atrás dele, olhando com um misto de preocupação e curiosidade. Lucas virou-se, segurando a carta entre os dedos como um talismã. Pai, eu recebi um convite para uma audição, é para um festival. A voz dele saiu mais baixa do que esperava. A expressão de Ricardo se transformou em um brilho radiante. Ele se aproximou e deu um abraço apertado, e nesse momento, Lucas sentiu que tudo estava certo. Era um passo importante. Mas, e se eu não for bom o suficiente? E se for uma grande decepção? O medo brotou da alma de Lucas nas palavras no passado. Lucas, escute. Não se trata de vencer ou perder. Trata-se de se permitir viver o momento e experimentar o que a música pode te dar. Deixe de lado essa pressão, Ricardo disse, passando a mão pelos cabelos do filho. O importante é que você se divirta e coloque o coração na sua apresentação. Lembre-se que você já venceu muitos desafios. Sorrindo, Lucas começou a acreditar nas palavras do pai. Eles passaram a noite discutindo os detalhes da audição, dos preparativos, a forma como ele se sentiria ao subir no palco. A conversa acendeu uma nova chama dentro dele. Nos dias seguintes, Lucas se dedicou mais do que nunca. Ele ensaiou até as mãos doerem, se permitindo um momento de autocrítica, mas também de prazer. A música se tornava uma extensão dele mesmo, e ele experimentava um novo conteúdo emocional em suas composições. O dia da audição chegou. A ansiedade era palpável. Ao entrar no local, Lucas se deparou com muitos outros músicos, todos parecendo tão nervosos quanto ele. Mas havia algo diferente naquele momento. Ele percebeu que cada um ali lutava por seu sonho e ele não poderia hesitar. Quando chegou a sua vez, o mundo ao seu redor parecia desbotar e tudo o que existia era ele e o palco. O brilho das luzes o envolveu e a primeira nota que tocou fez seu coração vibrar. Ele se entregou à música, mergulhando nas emoções que sempre guardou para si. Ao final, a plateia estava em pé, aplaudindo com fervor. Lucas sorriu, sabendo que havia feito o melhor que podia. Mas quando se virou para sair, um homem se aproximou.
Gostei muito do que você tocou, ele disse. Você gostaria de me encontrar depois para conversar sobre seu futuro na música? O coração de Lucas disparou novamente. O que aquele momento poderia significar? Ele chegou a pensar que tivesse encontrado seu caminho, mas agora uma nova dúvida começou a surgir. O que ele realmente desejava? Lucas não conseguia parar de pensar naquelas palavras do homem. Na verdade, ele nem sabia como reagir. Ele havia sonhado com esse momento, mas agora a realidade parecia mais assustadora do que qualquer imaginário que pudesse ter criado. Ele se afastou do palco, com os aplausos ainda ecoando em sua mente, mas a imagem daquele homem permanecia nítida. Com um gesto generoso, o homem apontou para um canto do auditório onde uma mesa com algumas cadeiras estava montada. Ele acenou para que Lucas o seguisse. O jovem hesitou por um instante, absorvendo a atmosfera ao seu redor. Uma extremidade do coração pulsava de excitação, a outra batia carregada de medo. Enquanto andava em direção ao desconhecido, sua mente vagava. E se ele não me quisesse? E se fosse apenas um elogio vazio? Os pensamentos se chocavam e o eco das dúvidas persistia. Contudo, a memória do sorriso do pai e as palavras encorajadoras o impulsionavam. Fazer o quê? Encarar a oportunidade de frente. Ao se aproximar, Lucas viu que o homem era mais velho, com um cabelo grisalho e uma expressão calorosa. Oi, eu sou o Tiago. Você se apresentou com uma paixão incrível. A música tem algo especial em você. A forma como o Tiago falava fazia Lucas sentir que por um momento estava entre amigos. Obrigado, eu sou Lucas. Foi uma experiência surreal, ele respondeu, tentando esconder o nervosismo na voz. Tiago sorriu. Isso é ótimo. Eu sou um produtor musical e estou sempre à procura de novas vozes. Que tal conversarmos sobre o que você gostaria de fazer? Conta um pouco da sua história. Uma onda de emoção inundou Lucas. Ele tinha tantas coisas para dividir. Falou sobre suas aspirações, seus medos e como a música sempre foi seu refúgio nos momentos difíceis. Tiago ouvia atentamente, fazendo perguntas, alimentando a conversa com curiosidade genuína. Era como se aquele homem estivesse extraindo as partes mais profundas de sua alma. Você já pensou em gravar um EP? Perguntou Tiago, seus olhos brilhando com entusiasmo. Um EP? Lucas quase não conseguiu pronunciar a palavra. Era um passo que ele nunca se permitira considerar. Sim, com 4 ou 5 músicas, você pode mostrar o que realmente tem a oferecer. O festival é só o começo, Tiago disse, evidenciando a possibilidade. Lucas sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Cada ideia nova que surgia nessa conversa parecia expandir o horizonte diante dele. Mas, ao mesmo tempo, outra questão o atormentava. E se eu fracassar? E se não for bom o suficiente? Ele olhou para Tiago, que percebeu a batalha interna da mente do jovem. Olhe, Lucas, o importante é que você tente. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Se a música é a sua paixão, siga-a. Não deixe que o medo do fracasso impeça você de voar. As palavras ressoaram dentro dele, como uma melodia que ele precisava ouvir. Algo se despertou, mas a dúvida ainda apertava seu peito. Dá um tempo, pense em tudo isso. Estou por aqui se você quiser conversar mais, Tiago disse, levantando-se num gesto acolhedor. Enquanto Lucas caminhava para fora do auditório, ele sentiu algo diferente. Era como se as paredes que o aprisionavam estivessem começando a rachar. A música se tornava mais tangível, mais próxima de uma realidade. Mas quando ele pensou que tudo estava se encaixando, uma mensagem chegou no celular. Sua mãe estava ao telefone, preocupada com seu sumiço. Preciso saber o que fazer agora. A inquietação surgiu novamente e a pergunta martelava na mente de Lucas. Será que ele tinha coragem de abrir seu coração para sua família sobre seus novos sonhos? Lucas saiu do auditório com o coração acelerado. O peso da conversa com Tiago pesava tanto quanto a expectativa de sua mãe do outro lado da linha. Ele hesitou ao clicar no botão de retorno, entre o desejo de se abrir e o receio de desapontar. Oi, mãe. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Lucas, graças a Deus você atendeu. Estava preocupada. Onde você está?
Eu ouvi o que aconteceu no festival. Fiquei tão emocionada ao ver você no palco. A voz dela transbordava a felicidade, mas havia uma nota de preocupação que não passou despercebida. Sim, foi uma experiência incrível. Ele começou, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Manda fotos. E o que mais aconteceu? Quem estava lá? Ela perguntou, impulsionando sua curiosidade. Lucas tinha apreensão em compartilhar o que realmente acontecera, o impacto que Tiago teve sobre ele. Na verdade, eu conversei com um produtor, ele disse, a voz embargada. Ele achou que eu poderia... Que você poderia o quê? A ansiosidade na voz dela crescia. Falar com ele sobre gravar um EP. Lucas largou a bomba, sentindo um frio na barriga. Houve um silêncio repentino. Ele podia imaginar a expressão no rosto dela, uma mistura de surpresa e preocupação. Depois, a voz dela surgiu, suave, mas com um peso que se fixou no peito do jovem. Um EP? Isso é maravilhoso, Lucas. Estou tão feliz por você. Mas, e a escola? E o que as pessoas vão pensar? Sua mãe sempre foi a voz da razão, e Lucas sentiu o coração apertar com a dúvida que ecoava em sua mente. Eu sei, mãe. Eu só não sei se isso é o que realmente quero, ou se é só uma emoção do momento, ele confessou. Se é o que faz seu coração bater mais forte, meu filho, vale a pena lutar por isso. As palavras dela ecoavam dentro dele, mas uma parte ainda hesitava. E se tudo desmoronasse? E se, ao se abrir para essa nova oportunidade, ele atrapalhasse o que já estava construído? Você só precisa de tempo. Pense nisso e me diga o que você decide. Ela finalizou, a voz dela se suavizando novamente. Antes que a ligação terminasse, Lucas estreitou os olhos ao visualizar um futuro onde ele pudesse ser verdadeiro consigo mesmo. Naquela noite, olhando para as estrelas que piscavam no céu, ele fez uma promessa a si mesmo. Não deixaria que o medo governasse suas decisões. Os dias seguintes foram um turbilhão de sentimentos. Lucas não parava de pensar em Tiago e em tudo o que ele havia dito. As conversas com amigos sobre música tornaram-se mais frequentes e ele percebeu que a música era um desejo coletivo, não apenas seu. Era um sinal de que seu sonho, mesmo que envolvesse riscos, não estava solitário. Porém, mesmo com a animada aceitação de seus amigos, ele não conseguia fugir da questão que se repetia na sua mente. Como seus pais reagiriam se soubessem o quanto ele estava disposto a se arriscar? E se eles não aprovassem sua decisão? A ansiedade voltou a roer suas entranhas e ele se viu diante de um grande dilema interno. Na noite anterior ao último dia de trabalho na escola, Lucas finalmente tomou coragem e decidiu que era hora de se abrir para seus pais. Seria uma conversa difícil, mas ele sabia que precisava ser honesto. E assim, naquela manhã, depois de um café da manhã tenso, ele os chamou para a sala de estar. As palavras estavam na ponta da língua, mas um aperto no coração dificultava a fala. Quando ele começou a falar, a expressão dos seus pais o fez lembrar que essa conversa poderia mudar tudo. E no fundo, ele sabia que essa era a verdadeira chance de voar. E ele não esperava era a reação que viriam a ter. E, ao entrar naquela sala, Lucas não sabia que estava prestes a desvendar segredos que poderiam transformar não apenas sua vida, mas a de toda a sua família. A sala estava envolta em um silêncio pesado. Lucas sentia seu estômago revirar. Seus pais, que sempre foram seu porto seguro, pareciam carregar a expectativa de um peso colossal. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando as expressões preocupadas deles. Ele respirou fundo, decidindo que era hora de sair de sua zona de conforto. Mãe, pai, eu quero falar sobre a música. As palavras saíram como um sopro, mas foram como um grito dentro dele. Os olhos dele se arregalaram e ele pôde notar o súbito interesse no rosto de seu pai. O que você quer dizer, filho? A voz dele era suave, mas havia uma fragilidade por trás dela, como se qualquer reação pudesse quebrar o momento. Lucas sentiu o calor da vergonha subir à sua face. Eu conheci um produtor e ele sugeriu que eu gravasse um EP. Eu estou pensando em seguir isso a sério. O tempo parecia parar enquanto as palavras dançavam pelo ar. A expressão de sua mãe se transformou. Primeiro, uma centelha de orgulho surgiu em seu olhar, depois foi ofuscada pela dúvida.
E a escola, Lucas? Você sabe que sua educação é a prioridade, certo? Eu sei, ele respondeu apressado, com a voz tremendo um pouco. Mas a música me faz sentir vivo. Eu não quero deixar essa oportunidade passar. Quero explorar isso. O silêncio voltou, mais denso do que antes. Lucas sentia que cada segundo interminável pesava mais em seus ombros. Quando finalmente seu pai quebrou o silêncio, sua voz soou retumbante, mas carregada de emoção. Lucas, a música sempre esteve no seu coração. Nós sabemos disso, mas é uma decisão grande. Sim, eu sei, Lucas insistiu, com os olhos brilhando de desespero e paixão. Mas eu preciso tentar. Essa pode ser a minha chance. Ele viu a luta na expressão dos pais. Após um breve momento, sua mãe chamou-o com um gesto delicado. Querido, ninguém está dizendo que você não pode seguir seus sonhos. Nós apenas queremos que você tenha certeza do que está fazendo. Quando você ama algo, você deve lutar por isso. Lucas assentiu, o peito quase explodindo de esperança. Por favor, me apoiem. Eu prometo que não vou deixar a escola de lado. Só quero que me ajudem a conseguir isso. Então, algo inesperado aconteceu. Seu pai se levantou e caminhou até o sofá onde Lucas estava sentado. Ele se abaixou ao nível dele, olhando nos olhos do filho. Sabe, quando eu era jovem, tive um sonho parecido, mas não tive coragem de persegui-lo. Por isso, sempre quis que você tivesse a chance de fazer o que ama. Seu sorriso é tudo que importa para nós. Lucas não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir essas palavras. Os rostos dos seus pais mostraram compreensão, e isso era tudo. O que ele precisava. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, a campainha tocou. A interrupção inesperada quebrou a atmosfera íntima. O coração de Lucas pulou. Poderia ser Tiago? Ele se levantou apressado, sem saber que aquele momento mudaria o rumo de sua vida de uma forma que ele nunca imaginou. Ao abrir a porta, Lucas se deparou com uma figura familiar, mas que ele nunca esperou ver ali. Oi, Lucas, precisamos conversar, agora. A voz firme e decidida de Tiago ressoou, trazendo um misto de excitação e medo. O que será que Tiago tinha a dizer? As emoções de Lucas estavam prestes a ser testadas novamente. E como uma onda avassaladora, ele percebeu que a verdadeira transformação poderia estar apenas começando. Lucas ficou parado na porta, o coração acelerado. Tal como um filme em câmera lenta, o rosto de Tiago se destacava contra o sol, e a expressão dele dizia que algo importante estava prestes a ser revelado. Oi, Tiago, o que está acontecendo? A voz de Lucas tremia, um misto de esperança e medo pulsando dentro dele. Podemos entrar? Tiago perguntou, já seguindo para dentro da casa, como se estivesse em casa. Lucas olhou para seus pais, que o observavam com curiosidade. Agradeceu mentalmente a ambos por estarem ali, pois sabia que aquela conversa não seria fácil. Quando Tiago se sentou na sala, ele começou. Lucas, eu vi sua apresentação no festival e fiquei muito impressionado. Você realmente tem um talento excepcional. O coração de Lucas parecia querer saltar de alegria, mas ele rapidamente lembrou do quão difícil as coisas tinham sido. O medo espremia seu peito. Obrigado, Tiago. Eu realmente estou tentando, Lucas murmurou, olhando para o chão. Mas a adrenalina e a ansiedade eram palpáveis. Ele precisava entender o que Tiago queria exatamente. Eu gostaria de te convidar para um projeto maior, Tiago disse, tomando um gole de água antes de continuar. Um EP não é apenas uma gravação, é uma oportunidade de soar e se apresentar ao mundo. Você está pronto para isso? As palavras de Tiago ecoavam em sua mente e uma onda de emoção o invadiu. Era o que ele queria, mas ao mesmo tempo um pensamento sombreou seu entusiasmo. E se eu não for bom o suficiente? E se acabar sendo um fiasco? Tiago, percebendo a hesitação de Lucas, inclinou-se para a frente. Olha, meu jovem, a música é uma jornada, não um destino. Ninguém começa perfeito. É a sua verdade, sua expressão. Você tem um potencial incrível e a chance de mostrar ao mundo quem você realmente é. Não deixe que o medo te impeça de viver isso. Lucas sentiu o calor dessas palavras. Era como se Tiago tivesse conseguido enxergar o que se passava em sua alma. Ele olhou para seus pais, que agora ouviam atentamente, a tensão entre eles diminuindo.
O apoio deles, que antes parecia distante, agora o envolvia como um coberto quente. Ainda assim, a dúvida persistia como uma sombra. Mas eu não quero desapontar vocês. E se eu falhar no caminho? Ricardo, que estava em silêncio até então, tomou a palavra. Filho, aprender faz parte. Podemos não ter todas as respostas. Mas estarmos juntos é o que importa. Prossiga com seus sonhos e saiba que sempre estaremos aqui para te apoiar. A bravura daquelas palavras tocou Lucas profundamente. Ele olhou para Tiago, sentindo uma centelha de coragem. Eu quero tentar, quero fazer parte do projeto. Ótimo! Tiago sorriu e ele parecia radiante. Vamos trabalhar juntos e você terá a liberdade de expressar sua verdade nessa música. Assim, todo o peso da expectativa ficará mais leve e mais prazeroso. Os olhos de Lucas brilharam. Uma ideia de imensidão começava a formar-se em sua mente. Daquela vez, não um fardo, mas uma missão. Se permitir viver sua paixão, sua verdade, sem medo do que viria a seguir. Era um novo capítulo, uma nova direção. Ao perceber a felicidade ao seu redor, Lucas soltou um sorriso largo e sincero. Sim, vamos fazer isso. Os dias que se seguiram foram preenchidos por ensaios fervorosos. Lucas se entregava à música com uma profundidade que nunca havia explorado antes. Ele não estava mais apenas aprendendo a tocar um violão. Estava descobrindo uma parte de si mesmo que antes permanecera oculta. O estúdio de gravação era como uma caverna mágica, repleta de sons e cores. Ele e Tiago se tornaram uma dupla imbatível. Trabalhavam lado a lado, trocando ideias, risadas, desafios que só faziam Lucas crescer. Num desses dias, enquanto experimentavam novas melodias, Lucas percebeu que a música flui de maneira muito semelhante à vida. Tiago, eu nunca pensei que teria a coragem de me abrir assim, ainda mais com as minhas inseguranças, confessou ele, ouvindo o eco da voz bounce sobre as paredes do estúdio. É assim que a música se faz. Você se expõe, você se revela. A autenticidade é a alma da arte, Tiago respondeu, seu tom encorajador. Lucas começou a perceber que suas inseguranças não eram uma barreira, mas uma ponte para algo novo. A música tornou-se sua voz, e cada ensaio que passava era um passo mais próximo de se tornar a pessoa que sempre quis ser. Finalmente, o dia da gravação do EP chegou. Lucas estava nervoso, mas algo dentro dele pulsava com a confiança adquirida durante semanas de trabalho. Com cada nota que tocava, recordava-se das trocas significativas com Ricardo e Tiago e todo o amor e apoio que recebia da sua família. Quando Last Note ecoou pelo estúdio, ele olhou para Tiago, que sorriu orgulhosamente. Você fez isto, e agora vamos levar isso ao mundo. Naquela noite, quando chegou em casa, Lucas encontrou seus pais esperando na sala. Ele respirou fundo, nervoso e animado ao mesmo tempo. Eu quero mostrar o que gravei, Lucas exclamou, o sorriso irrompendo em seu rosto. Eles se rodearam e, com a ajuda de Tiago, finalmente puderam ouvir o que Lucas havia preparado. E quando as notas ecoaram pela sala, a emoção incontrolável os envolveu. Lágrimas de alegria, sorrisos de orgulho. Aquela música, nascida das inseguranças, transformou-se em algo maior, uma celebração da coragem, da união, da família. Você é incrível, filho, disse Ricardo, enquanto abraçava Lucas. Estamos tão orgulhosos de você. Sua mãe concordou, com os olhos brilhando de alegria. E assim, a jornada de Lucas estava apenas começando. A música, que antes era um sonho distante, agora era a sua realidade. Ele sabia que ainda haveria dúvidas e desafios pela frente, mas agora estava preparado para enfrentá-los, com sua família ao seu lado e a música vibrando em seu coração. É sempre possível sonhar e, mais importante ainda, é preciso acreditar em si mesmo. Enquanto o EP era apenas o começo de sua jornada musical, Lucas havia aprendido uma lição valiosa. A verdadeira coragem vem de se permitir amar o que se faz e de ter ao lado quem te apoia em cada passo. Agora é a sua vez.
Se você se emocionou com a jornada de Lucas e deseja acompanhar outras histórias incríveis, inscreva-se imediatamente no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar a continuar trazendo mais conteúdo maravilhoso para você. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. Queremos saber a sua opinião. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos fazer a música ecoar.